Voltamos com o Direto ao Ponto, discutindo os principais assuntos da cidade de Sorocaba, da região e do Brasil. Maioridade penal, votada em uma das comissões do Congresso Nacional recentemente. Ela influencia na vida de cada cidadão, inclusive na nossa cidade. Doutora Emanuela Barros, qual o impacto desta decisão da comissão na redução da maioridade penal na legislação vigente no país? Bom, o impacto é muito grande, até porque essa questão é extremamente complexa para ser tratada da forma que eu tenho visto por aí. Muita gente dando pitaco, muita gente dando opinião, sem ter um mínimo de conhecimento sobre a questão. É importante que se diga que a Comissão de Justiça, na verdade, ela decidiu não sobre a questão de se vai diminuir a maioridade ou não, mas a questão da constitucionalidade de se diminuir ou não. Porque, aos olhos dos juristas, era uma cláusula pétrea, que veio a ser uma cláusula pétrea. É uma cláusula que não poderia ser mudada, a não ser que fosse feita uma nova Constituição, né? No caso, não é por aí. Então, o que se decidiu até agora é a questão da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade de se fazer uma emenda à Constituição, porque a Constituição atual não prevê a questão da redução da maioridade. Agora vai para plenário. Agora vai para plenário. Mesmo que se for para plenário, essa questão pode vir a ser depois discutida no Supremo Tribunal Federal. Mas o mais importante dessa questão é que você tem que analisar a consequência dessa diminuição. Será que o brasileiro, será que o sistema carcerário brasileiro vai absorver esses jovens? Será que é isso que vai diminuir a questão da violência? Você está querendo justiça ou você está querendo ser justiceiro? Quando a doutora faz essa colocação, pode dar a interpretação para o telespectador que a doutora pode passar a imagem, deixa do jeito que está. Não, a questão é o seguinte, eu particularmente sou contra a questão da redução da maioridade, porque não existe nenhum argumento ainda razoável que essa diminuição vai ajudar na questão da criminalidade ou vai favorecer esses jovens ou a sociedade como um todo. Existem inúmeras questões a serem absorvidas. E eu, particularmente, sou contrária, porque nós temos um sistema de justiça brasileiro, na qual foi eleito a questão da prioridade absoluta da criança e adolescente, que é do ECA. E a nossa Constituição colocou como uma cláusula pétrea a questão da redução da maioridade. Questão de maioridade penal não tem nada a ver com a legitimidade de você votar, não tem nada a ver da questão da impunidade. Infelizmente, pelo tipo de sistema nosso, processo penal, sistema de carcerário brasileiro, estão confundindo a questão da imputabilidade, que é a questão de você não ter idade suficiente para ser processado como adulto, que começa a partir de 18 anos, com a questão da punibilidade, que é você não ficar punido, porque a gente vê ainda muitas pessoas que cometem crimes e que não são condenados. Doutora, eu até antes aqui de voltar a abrir um pouco mais esse assunto, quero saber a opinião dos nossos três formadores de opinião. Doutor Anselmo Bastos, o senhor é a favor da redução ou não? Eu sou a favor da redução da... A doutora Emanuela não, né? Contrária. Eu sou a favor. Eu acho que a sociedade não pode mais tolerar esses que são chamados de menores cometendo crimes, assassinatos, latrocínios, tráfico de droga, dentre outros crimes, e não serem punidos, né? Com a cadeia, tá? Hoje vai para a FEBEM, a antiga FEBEM, né? Agora Fundação Casa. Fundação Casa, né? Há muitos anos. Não ressocializa ninguém, assim como também a cadeia também, né? Foi como a doutora falou, precisamos também, não adianta você querer reduzir e também o sistema carcerário não se adaptar. Portanto, o doutor é contra. Eu sou contra. Certo, contra. Deixa eu ver aqui a opinião do Elias. Elias. Eu falo como pai de família, como avô. A redução, em primeiro lugar, você vai reduzir, vai botar mais gente na cadeia. A cadeia é uma escola que já provou que não funciona. Então, eu acho que nós estamos aí assistindo uma maneira de tapar o sol com a peneira. Então, qual seria a solução? Se nada resolve, então nós vamos chover numa molhada. Continua do jeito que está. O Elias tocou no ponto Deixa eu ver. Nós estamos tapando o sol com a peneira. O que eu quero dizer é o seguinte, volto à minha consistência aqui de pensamento. Enquanto nossos políticos estiverem dando esse exemplo, como eu já tive na família, gente sendo assaltada, sendo enclausurada, e o cidadão chegar a dizer assim, na lata, você está aí e eu estou aqui porque eu não tenho emprego lá, porque esses políticos lá em cima estão roubando demais.
Esse é o recado que eu quero dar para você. Continue com esses políticos que vocês têm, que você vai continuar tendo nós se assaltando todo dia. Mas eu acho que não é simplista. Ele tocou num ponto essa fundamental. é uma realidade. É uma realidade. O pessoal tem até uma desculpa para fazer o que está fazendo. O que eu acho é o seguinte: nós não podemos dar chance à desculpa. A desculpa de não dar educação, a desculpa de não dar escola, a desculpa... Mas nós temos que tomar medidas a médio... Mas isso é constitucional. Curto, médio e longo prazo. Oliveira, isso é importante que se diga, doutora Emanuela. Os argumentos de quem é favorável infelizmente, são equivocados. Por exemplo, o doutor Anselmo, quem eu respeito, falou, olha, nós temos que evitar a questão de latrocínio, estupro e tal. Não se fala que no universo de 100% dos crimes, os menores que cometem esse tipo de infração não chegam nem a 10%. Quer dizer, o problema desses crimes não está no menor de idade. Estão matando, doutora. Acho que muita questão também relacionada... A questão é o seguinte, quem está matando, quem está estuprando, quem está cometendo estelionato e está cometendo fraude e tem que ser preso, ainda a maioria das pessoas que fazem isso ainda são os maiores de 18 anos. E esse tipo de população não está sendo sociabilizado. O doutor Anselmo também está ainda defasado. A Fundação Casa tem feito, sim, um trabalho importante. O Projeto Guri é um trabalho que vem tirando muitas crianças da condição do crime. O problema é que hoje, eu sei porque eu trabalhei com isso por 6 anos com menor infrator, você chega para um menino de 12, 13 anos, quer dizer, então não vai adiantar reduzir para 16, e você fala para ele, olha, você não pode fazer isso, você está errado, você vai morrer. Aí ele fala, dona, quanto a senhora ganha por mês? Aí você fala o seu salário ridículo que você ganha no Estado, e aí ele fala, isso daí eu ganho do patrão na semana. Então o problema nosso é muito mais social do que uma questão de segurança. Isso não quer dizer que o menor infrator que hoje comete um crime não tenha que ser punido. Pode ser punido, deve ser punido, mas principalmente tem que ser sociabilizado, porque no nosso sistema constitucional não existe ainda nem prisão perpétua e nem pena de morte. E é isso que vai acontecer daqui a pouco. Onde a doutora quer chegar? Ser favorável a punições severas, entre elas a pena de morte? Não, eu sou contrária à pena de morte. Eu sou favorável que quem pegar 30 anos de cadeia, fique os 30 anos de cadeia preso. Que seja cumprida a pena. E detalhe, e que essa pena seja cumprida com condições humanas, não com as condições que hoje é cumprido. Doutor Anselmo. Porque isso não sociabiliza ninguém. Isso daí é depósito de gente. Concordo com a doutora Emanuela essa questão social. Eu não tenho números nem dados aqui, mas eu acho que essa questão do menor infrator, acho que está relacionado muito também ao uso da droga, né? Ao uso do Mas aí ele é criminoso ou ele é doente? Aí é que está a questão, envolve a questão social também. A gente está debatendo aqui a questão depois que cometer, mas e o antes? Né? O que a doutora Emanuela disse. É importantíssimo, não adianta a gente também querer punir se a gente não fizer a parte preventiva desse menor. Quando você chega na dependência química, como a doutora Emanuela provocou aí o doutor Anselmo, nós temos toda uma cadeia, toda uma rede. Você tem o traficante, você tem o aviãozinho que é usado. Muitas das vezes os pais, né? Quem está sendo preso hoje não é o traficante, não é o comprador, é o usuário. Não é o comprador, viu? Por que não se fala, quem hoje que pode comprar um pino de droga que custa R$50? Por que essa pessoa que vai numa favela comprar droga não é punida? Então não tem uma punição do usuário. Então o problema é o seguinte, é mais uma vez, como Elias disse, os nossos queridos legisladores tapando o sol pela peneira. Daqui a pouco reduz para 16 anos, daqui a pouco para 10, daqui a pouco você mata no ninho. Por quê? Desculpa a expressão, pobre, preto e favelado vai para cadeia. Então vamos inverter, agora vamos fazer o papel da solução do problema sem a redução da maioridade. Educação. Vamos lá, doutora. Educação maciça, com qualidade, com merenda escolar de qualidade, investir nesse jovem para que ele possa desenvolver a personalidade humana dele em toda a sua integralidade. Doutor Anselmo, a melhoria também dessas fundações. Não, né? Se o senhor não concorda. Não, viu? Não, sim, eu não convido. Eu estou começando a convencer. Eu sou a favor da redução, mas também combater essa questão. Não, mas o senhor é a favor? Essa questão social. Essa questão social. É mais investimento na Fundação Casa, em projetos. Sou a favor que seja reduzido, entendeu? Acho que matou o menor. Se ele tem a capacidade, se ele tem a capacidade, viu? 16 anos ele não pode votar?
Eu acho que se ele não é obrigatório, mas se ele pode votar, ele sabe aquilo que ele está fazendo. Se ele matar, se ele roubar, se ele traficar. Então, eu acho que eu acho que seria uma discussão aí para diversos programas. Não, isso é uma coisa que não vai resolver com a aprovação de uma lei, isso aí não vai resolver. A educação sempre foi e sempre será a força, a arma de um país. O nosso país está podre, a despeito desse programa que a presidente Dilma tem, Pátria Educadora. Acho que ela foi muito infeliz nessa colocação. Você acha que não está educando? Não, eu acho que não. Você não deu nem tempo, começou agora. Não. Isso aí é um apelo de marqueteiro, porque Pátria Educadora tem que botar a mão na massa. Então vamos parar de falar da esfera federal e vamos falar na nossa base aqui, para saber como que a gente pode tratar os nossos menores. Então, nós estamos na nossa base hoje, vamos dizer assim, mexendo com a autoestima dos nossos jovens aqui, aquilo que eu já falei, um com merenda seca e outro com merenda boa. Doutor, falando da nossa base, hoje, qual o projeto que a prefeitura tem no esporte? Tá? Eu, há 20 anos atrás, eu participei de escolinhas onde ex-jogadores de futebol davam aula. Não, o secretário Abico trouxe o esporte do Japão para ser praticado. Um exemplo, o Paraná, o Nenê, o Tuca, o Afonsinho, o Ney Ross, dentre outros ex-jogadores, que a prefeitura tinha esse projeto. Hoje, qual o projeto para o jovem participar do esporte? Lazer, concordo com o senhor plenamente. Projeto de lazer. Vocês estão começando a concordar agora? Não, a gente concorda nessa questão. Precisa de ter o contraturno. O jovem hoje, ele passa um tempo ocioso. E esse tempo ocioso que ele passa, ele inevitavelmente vai acabar caindo nas drogas, porque ele não tem ali uma família que possa acompanhar, muitas vezes os pais, muitas vezes a mãe, porque esse jovem muitas vezes ele só tem a mãe, ele não tem ninguém mais. E a mãe trabalha, e ele vai cuidar do irmãozinho muito cedo, e ele não tem o que fazer, ele não tem cultura, ele não tem lazer e não tem esporte. E quando você deixa de investir nisso, o traficante vai lá e adota o teu filho. Elias Margono, direto ao ponto. O que nós não podemos deixar acontecer é que o jovem perca o sonho. Todo ser humano... Isso é discurso de político. Não é de político. Isso é o discurso de que a gente tem que mostrar para o jovem que ele pode fazer uma coisa melhor na vida dele. Como? Através da educação, através dos programas. E eu não gosto da palavra projeto. Qual palavra você gosta? A palavra é um plano consistente de ação com melhoria contínua. Tem que ser sempre. Doutor Anselmo, então vamos lá, direto ao ponto, doutor Anselmo. Qual o projeto hoje que tem para o jovem na cidade de Sorocaba, o jovem carente, que não tem condição de ser sócio de um clube? Nenhum. Falta atitude e investimento. Direto ao ponto. Hoje em dia o jovem tem que ter duas coisas: inclusão social através do quê? Mídia social, trabalhar a questão da internet, que tem que ser ampla, trazer cultura, curso de teatro, musicalização, trabalhar a questão, falar a linguagem do jovem, trabalhar a questão do rap de uma forma benéfica, tem uma profissão. Trabalhar a questão do grafite, trabalhar a questão da mídia. Hoje nenhuma criança consegue, eles dão show na gente em tablet, celular, e é o futuro. Trabalhar a inclusão. Agora, colocar uma bolinha lá, merrequinha de futebol, numa quadra mequetrefe, não vai incluir esse jovem na sociedade. Elias Margono, obrigado e até a próxima edição. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor Anselmo Basso, obrigado pelo carinho. Obrigado, Oliveira Júnior, obrigado aos nossos colegas formadores de opinião. Doutora Emanuela, a palavra é sua. Obrigado pelo seu carinho. Obrigada, Oliveira, uma satisfação, parabéns, direto ao ponto sempre. Obrigado. Nesta edição do Direto ao Ponto, nós falamos sobre o déficit habitacional na cidade de Sorocaba e a questão da regularização fundiária. Tratamos também da questão de como os nossos parlamentares podem trabalhar, se unir em pró de benefícios para a região metropolitana de Sorocaba e falamos dos impactos da decisão no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade e automaticamente quais são os seus impactos assim que a lei for aprovada. É isso, né, doutora Emanuela? Porque ainda não houve uma aprovação, passou por uma comissão do Congresso Nacional. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima edição do Direto ao Ponto.